Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar, e esse vídeo aqui é um pequeno corte da nossa resolução do último concurso para ingresso no sexto ano do Colégio Militar de Fortaleza, CMF, prova realizada aí no ano de 2023 para ingresso em 2024. E se você candidato, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí, deseja ter acesso a esse conteúdo aqui na íntegra, todas as questões resolvidas, bem como questões resolvidas de provas anteriores desde os concursos 2019 e 2020, materiais em PDF extremamente detalhados e com milhares de exercícios, videoaulas teóricas que seguem rigorosamente o roteiro desse material, bem como acesso direto a mim para discutir aí sobre o desempenho do seu filho, pedir simulados aí que a gente já tem vários no curso aí com resoluções e muito mais que a gente disponibiliza lá no curso. Se você quer que seu filho tenha acesso a todo esse conteúdo para dar aquele up final aí nessa reta final e garantir a aprovação dele no Colégio Militar, matricula ele para estudar com a gente. Os links aí tanto para o nosso curso como também para os nossos materiais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Vai lá, clica e vem ser feliz, vem aprovar seu filho com a gente, tá bom? Bom, e bora lá começar a provinha então, pessoal? Que só antes aqui, pessoal, quero deixar um recado aí, né? Essa prova aqui de Fortaleza, bem como a última prova anterior também a ela, dos concursos 2022 e 2023, né? Mas essa aqui, mais ainda, pior ainda ao meu ver, ela veio uma prova aí extremamente pesada, tá, galera? Tanto no nível de dificuldade alto, como também aí do ponto de vista de cálculo. Muitas continhas, muitos cálculos, muitas questões aí com vários cálculos aí com números decimais. E assim, ao meu ver, pela minha experiência aqui e o que eu vejo treinando alunos aí há vários anos, eu acredito que boa parte dos candidatos que fizeram essa prova aqui muito provavelmente não conseguiram terminar ela a tempo, não conseguiram fazer aí todas as questões de matemática. Lembrando, né, nesse último ano aí foram 40 questões, 20 de matemática e 20 de língua portuguesa, então, além de fazer as 20 questões de matemática, o candidato também tem que fazer aí as 20 questões de português, né? E aqui eu quero até deixar uma mensagem, tá? Banca examinadora, né, professores aí, examinadores que preparam essa prova aqui, tomem um pouco mais de cuidado no momento em que vocês estiverem fazendo essa prova aqui, porque, assim, com relação ao nível de dificuldade, tá tudo bem. A prova tem que ser difícil, né? Provas difíceis selecionam melhores candidatos, né? Claro que dependendo do nível de dificuldade, se for muito difícil, né, além do nível de preparação aí para os concursos, também acaba não selecionando, mas aqui, com relação à dificuldade, eu acredito que as questões vieram aí num nível de dificuldade bacana. Uma ou outra muito mais desafiadora, mas estava num nível ok com relação à dificuldade. Agora, do ponto de vista de cálculo, tiveram muitas questões que exigiam muito cálculo, muita continha aí com números decimais, né? E além de isso, massacrar ali o candidato enquanto ele está fazendo a prova, né? Além de ir cansando muito a mente dele, é muito possível que eles não tiveram tempo de concluir a prova porque era muita continha em várias das questões que a gente tinha aqui. Então fica essa mensagem aí para a banca examinadora, tome um pouco mais de cuidado com relação à quantidade de cálculos que vocês vão colocar aí nas questões, né? No mínimo colocar em números mais amigáveis, mais fáceis de se trabalhar aí através de cálculos mentais, porque assim, acredito eu, né, eu como professor resolvendo a prova aqui com calculadora, fazendo as continhas ali, já levei um bom tempo para fazê-la. Agora, na hora da prova lá, com 3 horas e meia, lembrando que são só 3 horas e meia para fazer a prova inteira, matemática e português, né, eu acredito que boa parte dos candidatos acabaram não conseguindo fazê-la. E dentro desse contexto, o que que acontece? Em vez da prova selecionar os melhores candidatos, aqueles que estudaram mais, ela acaba selecionando aquele candidato que tem mais sorte. É óbvio que não são todos os candidatos que vão acertar várias questões aí chutando, né? Mas acontece que tem ali uma seleção de candidatos que estudaram muito bem, conseguiram fazer uma certa quantidade de questões na prova, mas dessa seleção, desses vários que conseguiram fazer ali várias questões na prova, acontece que acabou ali selecionando dentre eles ali os melhores ou os que ficaram com as vagas, aqueles que chutaram melhor uma parte das questões porque não tiveram tempo de fazer. E assim, dentro então dessa pequena seleção, acabaram sendo selecionados aqueles que tiveram mais sorte, que conseguiram acertar mais questões chutando. Então, banca examinadora, a meta quando vocês preparam um concurso não é essa. Vocês querem selecionar os melhores candidatos, né? Vocês não querem selecionar aí os candidatos que têm mais sorte. Então, tome um pouquinho mais de cuidado com relação aos cálculos, né? Lembrem que são aí 20 questões no total de matemática, tem mais 20 de língua portuguesa e os candidatos só têm 3 horas e meia, tá bom? E com relação a pais aí que estão me assistindo, né? Pais, candidatos, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis para que eles cheguem aí nos professores responsáveis aí pela preparação das provas aí, para que eles tomem consciência desse problema e consigam enviar aí pra gente nos próximos anos provas melhores, mais adequadas aí ao tempo que os candidatos têm para fazer a prova, beleza? Bom, e bora lá então, pessoal, começando aqui pela questão número 1, que já é uma bucha, ao meu ver,
Ao meu ver, essa questão aqui faltaram algumas informações aqui, alguns detalhes que acredito eu serem bastante importantes, né? Tiveram duas questões anuladas aqui ainda, essa aqui não foi uma delas, mas eu vou comentar porque que eu acredito que caberia anulação, tá? Ou pelo menos caberia o recurso em cima dela. Vamos lá. Pedro, Rafael e Joana irão disputar um jogo em que são realizadas 9 perguntas com o objetivo de conseguir o maior número de moedas. Pedro irá começar o jogo com 24 moedas, Rafael começará com 16 moedas e Joana com 20 moedas. Cada pergunta é respondida por apenas um dos jogadores, aquele que levantar a mão primeiro. O jogador que acertar a primeira a pergunta ganha 2 moedas de cada um dos outros participantes. Caso a resposta esteja errada, terá que dividir igualmente a quarta parte de suas moedas entre os outros jogadores. As 9 perguntas foram realizadas. Pedro acertou as questões 2 e 3 e errou a questão 5. Rafael acertou as questões 1 e 8 e errou a questão 4. Joana acertou as questões 6 e 9 e errou a questão 7. Considerando 3 frações, um para cada jogador, em que o numerador representa o total de moedas ao final das 9 perguntas e o denominador representa o total de moedas no início do jogo, ao colocarmos em ordem crescente, teremos as frações de... Galera, então assim, ó, eu vou primeiro organizar aqui as informações que a gente recebeu aqui, tá? E depois eu vou comentar o que ao meu ver, faltou aqui nesse enunciado para que ele fosse mais completo aí e não deixasse margem para dupla interpretação, tá bom? Então olha só, galera, a gente tem aqui 3 jogadores, né? Pedro, Rafael e Joana. Então vou colocar aqui as letrinhas, ó, P, R e J, tá bom? Pedro, Rafael e Joana aqui, certo? Aí vou colocar aqui nas moedas, vou colocar aqui M moed, não vai caber tudo, mas vou colocar aqui as moedas que eles tinham aqui no começo, tá bom? Foi dito ali no enunciado, galera, que o Pedro ele tinha 20, vou até fazer em outra cor aqui, ó. O Pedro tinha 24 moedas, o Rafael tinha 16 e a Joana tinha 20. Então essas eram as quantidades iniciais de moedas deles, tá? E aqui daí as questões que eles acertaram e erraram respectivamente. Tudo isso aqui informações retiradas diretamente do enunciado, tá bom? Tô só trazendo para cá, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o Pedro ali, que foi o primeiro, né? Pedro acertou as questões 2 e 3 e errou a questão 5, ó. Então aqui o Pedro acertou as questões 2 e 3 e errou a questão 5. Tô só organizando aqui na tabelinha para ficar mais fácil o meu trabalho, tá bom? O Rafael aqui daí, ele acertou as questões 1 e 8 e errou a questão 4. E a Joana acertou as questões 6 e 9 e errou a questão 7, tá? Beleza, agora, o que aconteceu, né? Depois aqui, a partir dessa análise aqui, então, a gente vai ter que ver ali quantas moedas eles ficaram no final, para daí a gente poder fazer a fração que foi pedida. Agora, questões aqui que eu, quando estava resolvendo essa questão aqui, eu fiquei com dúvida e comecei a procurar no enunciado e não achei essa informação. Primeiro, as questões aqui, questões de 1 a 9, elas foram faladas na ordem? O problema não disse isso, né? Aí você pode falar, não, professor, mas é óbvio. Não é óbvio, né? Eu pensei, será que não começaram de repente pela questão 2, pela questão 3? Eles não falaram que seriam as questões 1 a 9, ditas, né? Sendo perguntadas ali na ordem de 1 a 9. Primeiro ponto aqui que eu senti falta nesse enunciado. Isso aqui é uma questão de concurso, ela tem que vir com todos os detalhes para evitar qualquer tipo de dupla interpretação, né? Porque, veja, se mudar a ordem aqui das perguntas, por exemplo, começar pela pergunta 3... né? E é uma possibilidade, isso pode acontecer, sei lá, suponha que tenha lá sorteio de perguntas, você começar pela questão número 3, isso aqui vai mudar, né? Porque eles erraram e acertaram questões de números diferentes aqui. Então faltou essa informação e eu fiquei procurando ela no enunciado, não achei, não tem, né? E outro ponto aqui, galera, é que aqui, ó, considerando 3 frações, uma para cada jogador, em que o numerador representa o total de moedas ao final das 9 perguntas e o denominador representa o total de moedas no início do jogo. Galera, esse denominador aqui para mim não ficou claro se esse denominador representava o total de moedas no início do jogo. Total o quê? Soma de todos eles aqui ou simplesmente o total que cada um tinha? Aí vocês podem perguntar, né? Tá, professor, mas é que ele falou aqui, ó, considerando 3 frações, uma para cada jogador. Aí você fala, quando ele fala uma para cada jogador, já deixa explícito que é as moedas iniciais de cada jogador. Ao meu ver, não deixa. Eu fiquei na dúvida aqui se ele estava falando a soma de todas as moedas aqui, né? Ele falou total de moedas, desse jeito que foi colocado aqui, para mim deixa subentendido aí as duas interpretações. E qual que é a diferença? Se fosse o total de moedas sendo as somas de todas aqui, o denominador seria o mesmo para todos, né? Seria só eu comparar as quantidades finais de moedas de todos eles no final. Então isso aqui me gerou, né? Assim, eu fiquei com essas duas dúvidas quando eu estava resolvendo a questão e não encontrei nada aqui no enunciado que me tirasse essas dúvidas, né? Porque assim, pessoal, quando a gente está resolvendo uma questão de concurso, é comum a gente ter dúvidas ali em algum tópico ou outro com relação a alguma ideia ou outra. Só que normalmente a gente volta no enunciado para procurar essa informação e ter certeza dela, a gente encontra. Aqui eu não encontrei.
Então fica aqui nessa questão, valeria recurso nela, né? Eu não sei se na época alguém chegou a colocar, mas ao meu ver caberia recurso, tá? Agora, bom, então assim, ó, supondo aqui, né, que a gente entendeu que esse aqui é o total de moedas para cada jogador, tá? Então vou montar a fração com os totais ali para cada jogador, beleza? E além disso ainda, subentendendo aqui que as questões elas vão ser ditas na ordem, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Não tá no enunciado, mas a gente tem que subentender, né? Então, deixando isso aqui subentendido, agora eu vou montar um esqueminha aqui de todas as questões, galera, colocando aqui quantas moedas eles ficavam após a pergunta 1, por exemplo, ser colocada. Pergunta 1, quem que acertou ela? Acertou a pergunta 1 aqui o Rafael. Aí eu vou colocar quantas moedas eles ficaram ali após a pergunta 1, dados os critérios do problema, né? Quem acerta ali recebe 2 moedas dos outros dois, ó. Quem acerta a pergunta ganha 2 moedas dos outros dois. E quem erra tem que dividir a quarta parte das moedas que tem com os outros dois jogadores, né? Ficando ali metade para cada um dessa quarta parte, beleza? Bom, então bora lá, galera. Vamos lá, ó. Já vou fazer um esqueminha aqui. Questões 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui, tá? E agora vamos colocar aqui as moedas, né? As quantidades de moedas para o Pedro. Aqui, ó. Pedro, Rafael e Joana, beleza? Bom, lembrando que aqui eu tenho as quantidades iniciais que eles começam, né? Não cabe tudo aqui, vou continuar aqui, ó, galera, questões 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9, e aqui é pensar e tomar cuidado para não errar, fazer isso aqui com bastante cuidado, né? Então vejam que já é uma primeira questão que demanda ali uma boa organização, demanda ali, né, que a gente reflita sobre esse enunciado aqui para entender bem o que está acontecendo, né? Então já é uma questão assim, a prova já começa com uma questão trabalhosa. Do ponto de vista de cálculo tá tudo ok aqui, tá? Mas já é uma questão que demanda ali um certo tempo, né? Então, assim, minha dica, galera, se vocês começarem a prova com uma questão dessas, já pula. Por que pula, professor? Porque eu tô vendo que ela vai demandar muito tempo. Às vezes é mais fácil chegar numa questão fácil, né, e resolver ela, porque ela vale a mesma pontuação que essa aqui vai valer. Então, né, se começar numa questão dessa, já deixa para depois, beleza? Bom, então olha só, galera, o que acontece aqui, ó, vamos ver. Quem que acertou? Bom, primeiro, começando aqui, né, eles tinham aqui 24, 16 e 20. E aqui o que aconteceu foi que quem acertou a questão 1 aqui foi o Rafael. Então, se o Rafael acertou a questão 1, galera, ele tinha 16 moedas, ele ganhou 4. Por quê? Porque ele ganha 2 de cada um dos outros dois competidores, tem que dar 2 moedas para ele, né? Então, se ele tinha 16 aqui, o Rafael ficou com 20 questões, 20 questões não, com 20 moedas, né? E cada um dos outros dois perdeu 2. Então, o Pedro perdeu 2, ficou com 22, e a Joana perdeu 2, ficou com 18, tá bom? Então, aqui daí ficaram com 22 e 18. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que ir organizando ali de acordo com os acertos e erros de cada, né? Quantas moedas sobram para eles até chegar lá na questão 9. Lembrando aqui, a primeira questão aqui, né? Quem acertou foi o Rafael. Tô colocando um Azinho aqui de acerto para ele, beleza? Agora, em seguida aqui, ó, quem que errou, ou melhor, quem respondeu a pergunta 2 foi o Pedro, né? E ele acertou a pergunta do número 2. Então, se o Pedro acertou a pergunta número 2, ele ganhou mais 2 moedas de cada. Lembre-se, então, que quem acerta, como ganha 2 moedas dos outros dois, fica com 4 moedas a mais. Então, se acerta, ganha 4, né? Então, aqui o Pedro foi aqui para 26 moedas no total, né? E os outros dois perderam 2. O Rafael ficou com 2 a menos, 20 menos 2 dá 18, e aqui a Joana ficou com 16, beleza? E aqui quem acertou foi o Pedro. Vou botar o Azinho aqui em cima para me organizar, tá? Seguindo a mesma ideia aqui, ó, questão 3 aqui pela minha tabelinha, também quem acertou foi o Pedro, né? Então o Pedro aqui, mais 4 moedas novamente, ficou com 30, acertou, e os outros dois novamente perderam 2. Aqui ficou com 16, o Rafael, e a Joana ficou com 14. Seguindo aqui para a próxima questão, galera, questão 4 aqui que aconteceu, ó. Questão 4, o Rafael errou. E lembre-se que foi dito, quando erra uma questão, divide-se a quarta parte do que tem, portanto o Rafael tinha 16 aqui ao final da questão 3, né? Ele divide a quarta parte da 16, divide 16 por 4 dá 4, e essa 4 aqui vai metade para cada um dos outros dois. Então vai 2 ali pro Pedro e vai 2 para Joana, né? Então aqui no caso o Pedro vai ficar com 32 aqui, a Joana vai ficar com 16, só somar 2 aqui, né? E o Rafael vai ficar com 4 a menos, que são os 4 que ele perdeu, fica com 12, beleza? E aqui o Rafael errou essa questão, deixando sempre anotadinho aqui para me organizar. Questão 5 aqui, quem que acertou? Aqui errou. O Pedro errou a questão 5, então acontece aqui que ele perdeu a quarta parte do que ele tinha. Ele tinha 32 moedas, perdeu a quarta parte, 32 dividido por 4 dá 8. Então ele perdeu 8 moedas, ficou aqui com 24, certo?
E aqui daí, o que acontece? Dessas 8 que ele perdeu, foi 4 aqui para o Rafael e 4 aqui para a Joana, né? Então o Rafael ficou com 4 a mais, 16, e a Joana ficou com 4 a mais, portanto 20. Agora, seguindo a próxima questão aqui, questão 6. O que aconteceu na questão 6 aqui? A Joana aqui, né, foi um acerto para a Joana, então ela ganhou 4 moedas. Então ela tinha 20 e foi parar aqui em 24 questões, né? A Joana aqui foi parar em 24 questões, e os outros dois perderam 2, que tem que dar 2 para ela, já que ela acertou. Então o Pedro ficou com 26, e aqui o Rafael ficou com... perderam, né? Que eu tô aumentando. Então aqui o Rafael ficou com 22, né? Tinha 24, perdeu 2, ficou com 22. E aqui o Rafael ficou com 14, perdeu 2 também, certo? E aqui até deixa eu organizar, né? Essa questão 5 aqui, o Pedro tinha errado ela, colocando aqui. E aqui a questão 6, a Joana acertou, então ficou quasinho aqui o acertinho ali, tá? Pessoal, essa aqui é só a minha metodologia de organizar a questão, para não me perder, tá bom? Agora vamos lá para a questão 7, ó. Questão 7, a Joana errou. Bom, se a Joana errou a questão 7, ela perde 1/4 do que ela tem. 1/4 aqui de 24 questões são 6... de 24 questões, não, de 24 moedas, né? 1/4 de 24 moedas são 6 moedas. Então ela perdeu 6 moedas, né? 24 menos 6 aí dá 18. Ela ficou aqui com 18 moedas, e dessas 6 que ela perdeu, foi metade para cada um dos outros dois. Então aqui foi 3 aqui pro Pedro, mais 3, 25, e mais 3 ali pro Rafael. Aqui ficou 25 e aqui 17, beleza? Lembrando que aqui a Joana errou, né? Agora a questão 8, pessoal. O que aconteceu aqui na questão 8? Vamos olhar lá na tabelinha. Questão 8 aqui o Rafael acertou. Bom, se o Rafael acertou, ele ganhou 2 moedas dos outros dois, né? Aqui, 17 mais 4 fica 21. Aqui a Joana perdeu 2, ficou com 16. O Pedro perdeu 2 e ficou com 23. Lembrando que aqui, né, nessa questão 8 aqui, o Rafael acertou ela. E agora, por fim, chegamos aqui na questão 9, galera. A questão 9, ó, foi um acerto da Joana. Então a Joana acertou ali a questão 9 agora, ela ganhou 4 moedas. A Joana aqui então ficou com 20, 16 mais 4 dá 20, né? O Rafael aqui perdeu 2, tem que dar 2, já que a Joana acertou. Então cada um dos outros dois perde 2. Aqui ficaram 19 questões e aqui ficaram 21 questões. Pronto, galera. Aqui daí então a gente tem as quantidades de moedas após as 9 questões. E aí o problema pergunta, né? Qual é a maior fração? Ó, se a gente olhar aqui, ó. E o denominador, aqui, ó. Considerando as 3 frações, uma para cada jogador, em que o numerador representa o total de moedas ao final das 9 perguntas, e o denominador representa o total de moedas no início do jogo, ao colocarmos em ordem crescente, teremos frações de... Bom, então aqui, galera, eu vou escrever aqui, conforme eu falei, supondo, né, que vai ser um total, considerando as moedas iniciais de cada jogador. Então, vou colocar ali no denominador as quantidades iniciais de moedas que cada jogador tinha, ó. Então aqui pro Pedro, como ele acabou com 21, o denominador aqui ele tinha 24 no começo, é 21 sobre 24. Pro Rafael aqui era 16, fica aqui 19 sobre 16 aqui, né? Isso, tá certo. 19 sobre 16 aqui. E aqui pra Joana, ela tinha 20, ela fica aqui com 20 sobre 20, né? E aqui para comparar essas frações, nada de tirar MMC, né, galera? Por favor. Assim, a questão já é longa, já demanda bastante cálculo, bastante etapas aqui, né? O que a gente faz aqui para comparar elas é simplesmente verificar. Uma delas é uma fração aqui aparente, que é igual a 1, 20 sobre 20 aqui é igual a 1, né? Então, além disso, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Além disso aqui é 19 sobre 16, isso aqui é uma fração imprópria. Numerador é maior do que o denominador, então ele é maior do que 1, certo? E por fim aqui o Pedro é uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador, ou seja, galera, isso aqui é menor do que 1 e isso aqui é maior do que 1. Então se eu organizar em ordem crescente vai ficar o quê, ó? 21 sobre 24, que é o Pedro primeiro, que é menor aqui do que a Joana, que é a fração que é igual a 1, 20 sobre 20, né? Joana, que é menor aqui que o Rafael, que é a maior das frações, que é R. Então, na ordem crescente, né, fica Pedro, Joana e Rafael, alternativa correta é letra B. Beleza, galera? Questãozinha difícil, questãozinha pesada, né? E bora lá para a questão 17, pessoal. Uma caneca de porcelana totalmente cheia de chocolate quente tem massa igual a 44 decagramas. Retirando-se 40% do líquido da caneca, o conjunto caneca mais chocolate quente passa a ter massa igual a 3.872 decigramas. A caneca com 20% de chocolate quente tem massa em gramas igual a... Bom, então vamos lá, galera. Primeira coisa aqui, eu vou fazer um esquema desse problema para ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo, tá? Eu já vi problemas muito parecidos com esse aqui, tá bom? Então ele não é uma novidade, esse aqui é um clássico, tá? A primeira coisa que a gente faz para conseguir visualizar ele é um esquema. Então vamos lá, fazendo aqui o esquema da questão, galera, vamos desenhar aqui uma caneca, né? Vou fazer aqui um retângulo sem a parte de cima, tá bom? E aqui fala que ela totalmente cheia, ó, ela tem massa igual a 44 decagramas.
Como o problema pediu aqui ao final, né, a caneca com 20% de chocolate quente, pediu a massa em gramas, já é bacana a gente trabalhar todo mundo aqui em gramas, tá bom, galera? Novamente, pela milésima vez nessa prova, cagada, pulei um, desce muito. Diagraminha de transformação de unidades aqui para massa, né? Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Galera, aqui 44 decagramas, ó, tô aqui, quero transformar para gramas, vou andar com a vírgula uma casinha para a direita. Como é número inteiro, é só botar um zero aqui nele, né? Então, isso aqui vai virar 440 gramas, tudo bem? Então, virando aqui 440 gramas, o que a gente vai ter aqui, né? No começo, a minha caneca completamente cheia aqui, ó, ela vai ter 440 gramas. Cuidado, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a caneca mais o chocolate quente. Isso aqui 100% cheio, né? Mais 100%, totalmente cheio e 100% de chocolate quente. Depois, retirando-se 40% do líquido da caneca, né? Ou seja, retirando-se aqui uma parte, né? Ó, observe que se eu retiro 40%, galera, fica 60%. Estamos falando só do líquido, tem que tomar cuidado aqui, né? Tem gente que quer calcular aqui 40% dessa massa aqui, né, para ver quanto que tá saindo. Pessoal, se você fizer 40% de 440, que é a massa que inclui tanto a caneca quanto o chocolate quente, você não está tirando só o chocolate quente, está tirando a caneca junto, está pegando a caneca e tirando um pedaço dela. Não é ideia, né? Eu não sei quanto de chocolate quente apenas tem lá dentro, então eu não posso fazer isso, tá bom? Agora, ó, num segundo momento aqui, ó, se eu pegar aqui 60%, ó, vai estar mais ou menos aqui, né? Por que 60? Porque se tirou 40, ficou 60, um pouquinho mais do que a metade, tá? E aqui falou que, o que aconteceu, né? A caneca passou a ter massa de 3.872 decigramas. Decigramas, ó, tô aqui para transformar para gramas, uma casinha com a vírgula para a esquerda, ó. Então vai virar aqui, ó, 387,2 gramas, ó. 387,2 gramas, aqui eu tenho o que, galera? Caneca mais chocolate quente, 60% apenas de chocolate quente, né? Certo? Aqui eu tenho a caneca aqui, 60% de chocolate quente após a retirada ali de 60%. E, baseado nisso aqui, galera, o que o problema pediu aqui, ó? A caneca com 20% do chocolate quente, né? O problema aqui ele tá pedindo, a caneca, se ela tiver só 20% de chocolate quente, que seria aqui bem pouquinho, né? Qual que vai ser a massa dela? Lembrando aqui, né, a caneca com 20%, no final eu quero a massa da caneca mais o chocolate quente, que vai ser ali somente 20%, tá bom? E pessoal, como é que eu vou terminar essa questão aqui? De uma maneira muito inteligente. Olha só essa ideia aqui, galera. Se liga só. Se eu fizer aqui primeiro 440 menos 387,2, eu vou ter exatamente a massa de chocolate quente que saiu, que corresponde a 40%, não é verdade? Porque eu tirei só o chocolate quente. Então, olha só a minha ideia aqui, ó. Se eu fizer 440 menos 387,2, pessoal, ganhando um tempo aqui, ó, isso aqui vai dar, esqueci de pular minha folha aqui, tem que dar uma coladinha aqui para não precisar fazer muita conta, né? Mas essa diferença aqui vai dar 52,8 gramas. Ou seja, só isso aqui, galera, corresponde aí a 40% do chocolate quente. Como é que eu tenho certeza disso? Porque o problema falou que daqui para cá foi retirado 40% de chocolate quente. Então, essa massa que saiu é exatamente 40% do chocolate quente, não é verdade? Agora pensa, galera, olha só a sacada aqui, né? Se eu sei que aqui, nessa segunda condição, eu tenho aqui a minha caneca com 60% do chocolate quente, o que acontece se eu tirar dela 40% do chocolate quente? Bom, se eu tenho 60% e tirar 40%, vai sobrar 20% de chocolate quente. Mas esse 40% de chocolate quente em massa é exatamente 52,8. Então é só pegar essa massa aqui, que é de 387,2, e tirar 40% do chocolate quente, que é 52,8. Quando eu faço essa conta, eu já chego direto aqui na massa final da caneca com chocolate quente. Tá bom? Se fizer essa conta, galera, vai dar 334,2 gramas, que já vai corresponder à caneca com 20% de chocolate quente. Beleza? Teria outra forma de fazer, só que seria mais trabalhosa, né, galera? Se eu disser que 40% é 52,8, eu acho a massa total de chocolate quente, depois eu calculo 20% dessa massa, calculo a massa da caneca e somo, né? É possível fazer isso, tá bom? Mas aqui é muito mais simples, né? Eu percebi que aqui tem 60%, então se eu tirar 40%, sobra 20%. Só tirar aqui, né, a massa de chocolate quente aqui de 40% desse valor e já chego aqui na resposta, que é 334,2 gramas, alternativa de letra B. Beleza, pessoal? Sussa? Beleza, seguindo aqui, quase finalizando a prova. Letra 18, número 18. Nicodemos estava resolvendo um desafio: encontrar a soma dos números naturais menores que 2023, que possuem somente 3 divisores naturais.
Nicodemos resolveu corretamente e encontrou o valor de... Tá, então ele quer a soma dos números naturais menores que 2023, então todos eles, né, que possuem somente 3 divisores naturais. Aí você fala, professor, vou ter que escrever todos aí menores que 2023 para achar quantos tem 3 divisores naturais e ir calculando ali os números de divisores? Seria uma saída, né? Só que você ia levar muito tempo, não dá tempo na prova. A prova aí, por si só, já está exigindo muito tempo aí dos candidatos, né? Aqui, o candidato teria que ou perceber isso aqui, galera, ou saber de antemão, tá? Isso aqui vem do estudo de aritmética avançada aí, ó, que é o seguinte: todo número que possui aqui exatamente 3 divisores naturais, eles são números primos elevados ao quadrado, tá? Daí, claro que teria que se saber disso, senão a questão fica muito, muito difícil de ser resolvida, né? Então, eles são primos elevados ao quadrado, beleza? E, galera, números primos elevados ao quadrado aqui, qual que vai ser a grande ideia aqui, né? Números primos elevados ao quadrado aqui, a gente vai ver que quando eu vou pegando os números primos, os primeiros números primos elevados ao quadrado, né? Ou melhor, vou pegando os primeiros números primos e elevando eles ao quadrado, a gente vai ver que não precisa andar tanto assim até que o primeiro deles fique maior do que 2023, mas mesmo assim tem que andar uma boa quantidade. Então vão ser vários números aí, tá? E esse aqui é um problema desse problema, né? Dada toda essa prova cheia de conta, cheia de cálculo, número decimal, ainda um problema desses, né? Olha só, assim... Mesmo para o candidato que sabia disso aqui e teve essa sacada, ainda foi uma questão bastante trabalhosa, tá? Então vamos lá, quem são os primos elevados ao quadrado até chegar ali, né, no último número ali que é menor do que 2023? Vamos lá, primeiro número primo é o 2, 2 ao quadrado é 4. Depois é o 3, 3 ao quadrado é 9. Depois o 5, 5 ao quadrado é 25, ó. E todos eles vão ter exatamente 3 divisores, tá? Se quiserem testar depois, pessoal, os divisores do 4, 1, 2 e 4. Divisores do 9, 1, 3 e 9. Do 25, 1, 5 e 25, né? Então, são todos números primos aqui elevados ao quadrado. Lembrando, né, o problema aqui tá falando, né, desses resultados aqui. É eles que eu vou ter que somar tudo no final, beleza? Próximo, 7 ao quadrado, 49. Próximo, 11 ao quadrado, dá 121. Próximo, 13 ao quadrado, 169. Próximo, 17 ao quadrado, 289. Próximo aqui, 19 ao quadrado, 361. Próximo, 23 ao quadrado, 529. Próximo, 29 ao quadrado, isso aqui vai dar 841. Próximo, 31 ao quadrado, isso aqui vai dar 961. Próximo primo, tô pegando os primos e elevando ao quadrado, tá? 37 ao quadrado, 1369. 41 ao quadrado, 1681. 43 ao quadrado, 1849, ó, ainda tão menores que 2023, né? E aqui por fim, ó, 47 ao quadrado, 2209, tá? Então esse aqui já fica maior, esse aqui não conta. O que tinha que fazer aqui agora, galera? Somar todos esses caras aqui, que são números que possuem somente 3 divisores. Não vou fazer essa soma aqui na mão, galera, muito embora o candidato na hora da prova tivesse que fazer, né, porque ela é muito trabalhosa, não vou fazer isso aqui, né? Mas essa soma aqui, ela daria 8.257, beleza, galera? Agora olha só uma forma aqui de deixar essa questão não tão difícil, né, pessoal? Em vez de falar ali, por exemplo, todos os números aqui menores que 2023, que possuem 3 divisores, ele poderia ter falado aí todos os números menores, por exemplo, do que 20, né? Ou melhor, menores do que 200, que daí contaria só aqui até o 13, né? Já ficaria bem mais fácil, bem menos contas aí para os candidatos fazerem e teria aí a mesma ideia de seleção da questão, né? Então, assim, de qualquer forma o candidato ia precisar saber essa informação, que é algo desafiador, mas não precisaria de toda essa quantidade de cálculos aqui, né? Então, ao meu ver, uma questão bastante desnecessária aqui, né? Poderiam ter deixado a questão no mesmo nível, mas com uma quantidade de cálculos bem menor, que seria bem mais adequada à prova e ao tempo que os candidatos têm, beleza? Enfim, alternativa aqui de letra B. Ok, vamos seguir lá na 28. Considere este trecho. Na cultura anglo-saxônica, é muito frequente realizar apostas na maior parte dos jogos. O vocábulo sublinhado se refere à cultura, então, anglo-saxônica é uma palavra, né, que tem a ver com adjetivo, que tem a ver com questões geográficas, e como eu falei para vocês, né, tem a ver com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, né, com a cidade de Londres. Então, Inglaterra. Né? E aí, olhando ali, né, as opções, uma palavra com sentido, né, a cultura, relacionada à cultura alemã, americana, escocesa, britânica e irlandesa, eu vou marcar a letra D, né, britânica, porque os britânicos, né, são lá os ingleses.
lá na Inglaterra. Então, marquei aí na 28 a letra D. Essa questão 28 é uma questão que ela precisava de um conhecimento seu, principalmente de geografia, né? Mas também de português, dependendo, né, dos adjetivos pátrios que você já conhece, de um conhecimento prévio adquirido. Pelo texto, talvez você não pegaria essa informação. Então, é uma questão que está querendo conhecimentos de repertório, né, teu, cultural, ou do teu repertório para fora da questão aqui do texto, que são informações que ele espera que você já tenha, né? Conhecimentos gerais que conversam com a questão 28, tá? Então ela se torna às vezes mais desafiadora. Ok, vamos seguir então agora para o texto número 2, o segundo texto aqui da prova. Então vou fazer a leitura, acompanhe aí com, né, as palavras a minha leitura. Certos jogos e brinquedos eram ricos de um simbolismo que hoje se perdeu. O mastro de cocanha ou pau de sebo está ligado aos mitos da conquista do céu. O futebol, a disputa do globo solar entre duas tribos antagonistas. Certos jogos de cordas serviam para augurar a preeminência das estações e dos grupos sociais que a elas correspondiam. O papagaio Pandorga Pipa representava, no Extremo Oriente, a alma exterior do seu proprietário, o qual, permanecendo, embora no solo, estava ligado magicamente e efetivamente pelo fio à frágil armação de papel de seda, entregue aos remoinhos das correntes aéreas. Na Coreia, a pipa funcionava como bode expiatório, ou seja, para libertar dos males uma comunidade pecadora. A amarelinha representava provavelmente o labirinto. O iniciado se perdia no primeiro instante. Esses jogos e brinquedos não deixam de ter, ainda hoje, uma razão de ser. Deixaram de ser sagrados, mas ainda desempenham um papel psicológico e social dos mais importantes como símbolos agonísticos e pedagógicos. Lá na 35, ele diz: releia este trecho. Certos jogos ou brinquedos eram ricos de um simbolismo que hoje se perdeu. O mastro de cocanha ou pau de sebo está ligado aos mitos da conquista do céu. O futebol, a disputa do globo solar entre duas tribos antagonistas. E aqui ele sublinhou pra gente, né, a palavra antagonistas. E eu destaco aí para você, né, com marca-texto. Assinale a opção que traz, aqui na 35, né, o antônimo da palavra sublinhada. O que é antônimo? É a palavra com sentido contrário, né? Protagonista, adversárias, concorrentes, aqui na 35, mortais e guerreiras. Então, o sentido contrário de antagonista é protagonista, né? Eu já sei disso porque eu lembro lá dos textos narrativos, né? Quando a gente pensa nos personagens de um texto narrativo, né? Quem que é o personagem protagonista da Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho, né? Tanto que ela é a personagem que dá um nome à história. Então, protagonista, né? A Chapeuzinho, lá nesse texto. E quando eu penso no antagonista, quem que é o oposto da Chapeuzinho, que é do bem? Aquele personagem que é do mal. Quem que é o personagem do mal? O vilão? É o lobo mal. Então, o lobo mal, ele é o antagonista, aquele personagem que é o contrário, o opositor, né? E aqui o antagonista tem como oposto protagonista, o que faz que na 35 a gente marque a letra A. Agora a 36. Observe este trecho do texto. O mastro de cocanha ou pau de sebo está ligado aos mitos da conquista do céu. O futebol, a disputa do globo solar entre duas tribos antagonistas. O uso da vírgula após a palavra sublinhada se justifica por quê? Então, aqui ele quer que eu analise essa vírgula, né? Que veio aqui, ó, logo depois da palavra futebol, ok? Então, a gente vai perceber qual o uso dessa vírgula. Vamos ler o trecho de novo, entre aspas, inteiro, né? O mastro de cocanha ou pau de sebo está ligado aos mitos da conquista do céu. O futebol, a disputa do globo solar entre duas tribos antagonistas. Ó, eu percebo que esse ponto e vírgula que está aqui, né, depois da palavra céu, ele faz uma divisão aqui pra gente entre o que veio antes dele e o que veio depois dele, né? E eu percebo que existe uma relação
entre essa vírgula que está aqui, né, depois de futebol, com um pedaço que veio antes, né, com uma palavra que veio antes desse ponto e vírgula. Percebam, tá? O mastro de cocanha ou pau de sebo está ligado aos mitos da conquista do céu. O futebol está ligado à disputa do globo solar. Por que eu falei aqui agora o futebol está ligado à disputa do globo solar? Porque essa expressão aqui, ó, está ligado, para ela não ser repetida, né, mais uma vez, a pessoa que construiu, que escreveu o texto, colocou uma vírgula. Então, essa vírgula aqui representa essa expressão aqui, ó, está ligado, né? Eu posso substituir a vírgula por está ligado. Então, ó, percebam, o futebol está ligado à disputa do globo solar. Então, olhando as opções aí da 36, eu tenho que perceber uma que converse com isso que a gente observou ali em cima, né? Na letra A, a gente tem lá, indica uma pausa na respiração. Não, não é para uma pausa. Aquela vírgula ali, no caso, não é para a gente respirar, né? Na letra B, separa elementos de uma enumeração, né? Uma lista de coisas. Também não é esse o uso. Isola um trecho explicativo. Então, quer trazer uma explicação? Não, não é esse o uso, tá? Que aqui seria aposto, né? O uso da vírgula com um termo explicativo, né? Que é a mesma coisa que aposto. Mas não é a letra C. Então, vamos ver a letra D. Marca a omissão de locução verbal já empregada anteriormente no mesmo trecho. Correto, né? Perceba que quando ele fala aqui, ó, omissão, ele está falando de algo que estava escondido. Então, realmente, a vírgula, ela escondeu, né, a expressão está ligado. Não estava escrito ali o está ligado. Era uma vírgula que estava substituindo. Então, é como se tivesse omisso, tivesse escondido, não aparente, tá? E aí ele fala aqui, ó, da locução verbal. O que é a locução? É quando eu estou falando de mais do que uma palavra, né? Por exemplo, 2 palavras ou 3 palavras, tá? Mais do que uma, tá? 2 ou 3. Verbal, por que verbal? Porque tem a ver com verbo, né? Então, verbal tem a ver com verbo, tá? Então, eu percebo que sim, né? Quando eu olho lá, está ligado, ó, está ligado. É uma ação. Eu estou falando de um verbo, estou falando de 2 palavras aqui, ó, uma mais uma segunda, né? Isso aqui tem ação, tem verbo, né? Então, está ligado, tem aqui a ideia de verbo. Então, realmente é uma locução verbal aqui para mim, tá? Já empregada anteriormente, já foi usada antes. Exato, né? Foi usada ali antes do ponto e vírgula, né? Já é empregada anteriormente no mesmo trecho. E aí, para evitar essa repetição, ele usou a vírgula que faz referência à expressão está ligado. E aí eu marco, então, realmente aqui a letra D como a minha opção correta. A letra E disse o quê? Separa elementos coordenados da mesma classe gramatical. Não, não é isso. Então, realmente foi a 36, letra D de dado. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa prova de língua portuguesa. Muito obrigado pela sua atenção e até!